Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Bem-vindos. Anglicana Santa Semente Online. Teremos aqui um tempo de oração, partilha da palavra. Esse tempo de nos achegarmos na presença do Pai, de nos refugiarmos sob o seu cuidado, sob a sua bênção. E eu quero acolher você com a palavra de Deus. Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, os versículos 8 e 9. Assim nos diz a palavra de Deus. Então romperá a tua luz como alva, a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Essa é a palavra do Senhor. Esse capítulo, ele fala da observância devida do jejum. Jejum, esse exercício espiritual que vem para fortalecer os nossos músculos da fé. Jesus o observava, o praticava, assim como praticava a oração, seja particular, a sós, como comunitária, no templo, na sinagoga. Mas tem muito falso jejum. É o jejum de sexta-feira santa. Não, eu vou fazer jejum de carne vermelha. Mas você se enche um banquete de peixe. Você diz que vai fazer um jejum de café, mas na prática você nem gosta de café. Precisa ser algo verdadeiro. Você precisa abrir mão de algo que te é importante, algo que você gosta muito, e dizer para você mesmo que você pode viver sem isso, sem aquilo, mas você não pode viver sem Deus. Que tal? Que tal, durante esse período quaresmal, você fazer jejum da fofoca? Que tal você fazer jejum das redes sociais? Se o objetivo de entrar nesse espaço é olhar para o que os outros estão fazendo. Esse capítulo de Isaías nos desafia a uma entrega total e verdadeira ao Senhor. E quase que um desafio: se você observar verdadeiramente, se você for generoso, se você observar e obedecer a palavra de Deus, você terá como resultado bênçãos, cura, prosperidade. Clamarás e o Senhor ouvirá. Quando há entrega verdadeira, quando há comunhão plena entre eu e Deus, Ele cuida de mim. Vamos orar? Paizinho, nós louvamos a Ti, te agradecemos, bendizemos ao Teu santo nome por esse dia, por nossa vida, pelo Teu cuidado sobre nós. Tu és Deus, Senhor sobre nossa vida, e nós Te louvamos pela Tua presença que é constante. Se ainda não vemos do Teu agir, se não percebemos do Teu agir, é porque nos deixamos levar por uma falsa religião, por uma falsa piedade, e não nos entregamos ainda verdadeiramente a Ti, porque a Tua presença é real. Tu estás agindo em todo o tempo e atuando na vida daqueles que se consagram plenamente a Ti. Por isso, na Tua presença nós clamamos: tenha misericórdia de nós. Perdoe o nosso pecado e toca-nos com Teu poder, com a Tua graça, aumentando-nos a fé, fortalecendo-nos na fé, avivando-nos, quebrantando nossos corações para que possamos nos entregar verdadeiramente a Ti. Buscar uma fé madura, uma fé viva,
Assim como um dos discípulos clamou, nós clamamos, aumenta a nossa fé e cuida de nós, Senhor. Que nesse tempo que teremos aqui de partilha da palavra, oração, possamos ouvir a Tua instrução e ser assim tocados pelo Teu Santo Espírito para obedecer aquilo que Tens pedido para nós. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, família Santa Semente. Pessoal de Erechim, Celi, Luiz Felipe, seu Pandolfo, boa noite. Jesus abençoe vosso lar. Dona Diva Vinhas, nossa ministra leiga, boa noite. Jesus abençoe. Queridos, domingo tivemos um tempo muito precioso, tempo de celebrarmos a ceia no rito contemporâneo. Sempre é bom estar em família e mais do que isso, domingo nós também tivemos um tempo muito precioso, só que não só aqui em São Gabriel. Depois de um bom tempo, nós saímos em viagem missionária. Exatamente, nós estivemos, você tem acompanhado as redes sociais, você já viu isso, nós estivemos lá em Alegrete, junto com o seu Sérgio, Dona Rosalba, a Jéssica, enfim, a família toda celebrando, convivendo com essa família, orando por aquela cidade, por que não, dando os primeiros passos para a plantação de uma igreja naquela cidade. E louvamos a Deus por isso, por ter possibilitado, por ter gerado sustento, estrutura para que essa viagem acontecesse, esse período que nós estivemos lá. E vai vir outras, então nós colocamos isso nas mãos de Deus, pedimos vossas orações, porque cumpre a nós obedecer o mandato do Senhor que nos diz: ide, fazei discípulos de todas as nações. Essa é a nossa missão, por isso que nós louvamos ao Senhor por ter aberto essa porta e nos levado até aquela cidade para estarmos junto com essa família que já é do Senhor, mas a partir dela vamos estar ganhando outras pessoas para o Senhor Jesus. Dona Diva compartilha conosco o Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo tempo e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Exaltar, louvar ao Senhor convém a todos nós, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Provai ao Senhor, é bom, diz Davi através desse salmo, é o título desse salmo, né? Sim, o Senhor é bom e tem cuidado de nós, por isso louvemos, exaltemos, bendiremos ao Senhor em todo o tempo, porque Ele tem cuidado de nós. Obrigado, Dona Diva, sempre nos trazendo a palavra do Senhor para edificar nossas vidas, porque é exatamente para isso que serve a palavra de Deus. Nesse próximo domingo, nós teremos culto de adoração e louvor na Anglicana Santa Semente, 9 horas, em nosso templo, Rua Arthur Camargo, número 22. Você é bem-vindo para estar celebrando conosco. Antes disso, sábado tem geração criança, todos os sábados, das 14 às 16 horas, momento que a nossa criançada é acolhida pela Thalissa, e assim ministrada pela palavra, num ambiente de brincadeiras, de atividades, para o crescimento espiritual delas, crescendo em comunhão uns com os outros e crescendo em comunhão com o Papai do Céu. Geração Criança, todo sábado, das 14 às 16 horas. Quinta-feira, amanhã, nós temos reunião de oração. Amanhã será na residência da irmã Ione, é isso? Se não me engano, 19 horas na residência da irmã Ione. Amanhã nós teremos lá um encontro de oração. E você também pode acolher um encontro de oração aí na sua casa.
Então entre em contato conosco e a gente vai estar reservando um tempo para estar orando, partilhando a palavra contigo e com a sua família. Inclusive é possível fazer o uso da tecnologia. Domingo nós estivemos lá em Alegrete, celebrando com a família, e naquele mesmo momento, assim como nós estávamos lá presencialmente, tinha a Michele que está lá na Europa, e também o Brian que está em Pelotas, e nós estávamos juntos com eles orando. Então a distância pode ser vencida com o uso da tecnologia. Nada nos impede quando a gente tem esse desejo de ler a palavra, estudar a palavra, se achegar ao Senhor, e a tecnologia está aí para nos ajudar. Bueno, gente, vamos para a palavra de Deus. 40 dias de crescimento. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Carta de Paulo, do apóstolo Paulo, à igreja de Roma, capítulo 12, os versículos 5 a 8. Romanos capítulo 12, dos versículos 5 a 18. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Que exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível. Quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. É a palavra do Senhor a quem nós damos graças. Palavra do Senhor que sempre nos traz da sua instrução, da sua sabedoria. 40 dias de crescimento, nossa série de pregações deste período quaresmal, 40 dias que nós nos preparamos para a grande festa da Páscoa. É um tempo no qual nós somos chamados a se aproximarmos do Senhor mais e mais. Se nós já oramos, orar mais. Se nós já lemos a Bíblia, aumentar isso. Por isso da pergunta no início dessa partilha da palavra: como está a sua quaresma? Tens adotado algum jejum? De alguma forma, alguma das pregações deste período tocou teu coração de alguma forma especial? Veja que nós já falamos da disciplina, e dentro da disciplina nós temos as primícias do crescimento, né?
Primeira hora do dia, Bíblia, oração, meu devocional. Primeira coisa que eu faço ao acordar é buscar, é consagrar ao Senhor o dia. Primeira semana do mês, ao menos um dia de jejum. Primeira parte da renda, dízimo ao Senhor. Ou seja, consagrar minhas finanças ao Senhor. A primeira colheita é do Senhor, é a primeira coisa que reservo. Então, primeira hora do dia, devocional, meu tempo com Deus. Primeiro dia da semana, culto, estar na igreja. Primeira semana do mês, jejum. Primeira parte da minha renda, dízimo ao Senhor Jesus. É se consagrar plenamente ao Senhor. E a observância desses princípios faz e nos ajuda para que cresçamos na fé, colocando Deus acima de todas as coisas. Nós já falamos então da disciplina, da espiritualidade. Quarta-feira passada, na live, nós falamos sobre crescer na saúde, o cuidado com o nosso corpo. Afinal de contas, somos templo do Espírito Santo. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo, não é encher a barriga com tudo que vemos pela frente. Precisamos ter uma alimentação saudável, algo que nos faz bem. E a pergunta central que nós fizemos, na quarta-feira passada é: ou você cuida da tua saúde, ou você vai ter que cuidar da sua doença. O que é mais fácil? Acredito ser cuidar da saúde. Então, invista tempo precioso para se exercitar. Cuide da sua alimentação, porque essa também é uma forma de honrar ao Senhor. E avançando, hoje vamos falar de honra. Crescer na honra. Honra, no dicionário, é o conjunto de ações e qualidades que fazem com que alguém seja respeitado. Então tem a ver com respeito, com valorizar o outro. Afinal, o outro é criado por Deus, assim como eu sou criado por Deus. Honrar o outro é também respeitar e honrar ao Senhor Deus. Então a cultura da honra parte do princípio que todas as pessoas têm valor diante de Deus. E se tem diante de Deus, eu também devo valorizar, independente de qualquer coisa, sua condição social, de quem ela é, se é homem ou mulher, sua raça, enfim. Não importa quem ele seja, é um ser humano e eu preciso honrá-lo. Assim como nos deixa claro a palavra de Deus quando diz o resumo dos mandamentos, Amor a Deus sobre todas as coisas. Então, acima de tudo, eu amo a Deus, eu honro a Deus, eu temo a Deus. E eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Eu honro aos outros como eu honro a mim mesmo. Deus me pede, Deus me desafia. Essa é a observância da lei. Então, que nós busquemos, como deixa claro a palavra de Deus, honrar aos outros mais do que a nós mesmos. Assim como o próprio Cristo se entregou por amor de nós, sem pensar em si, todo aquele sofrimento, toda a vergonha, a humilhação, a dor de estar pendurado no madeiro, ele suportou por amor de mim, de você, que somos pecadores, que não merecemos isso, mas ele fez por amor a nós. E nos desafia para que amemos uns aos outros, que honremos o outro, aquele que conosco convive. Então, como eu posso crescer na honra? Em primeiro lugar, eu preciso entender que quem conecta os membros do corpo de Cristo é Cristo. Jesus é o cabeça. Como nos disse Romanos capítulo 12, Paulo trabalha muito bem essa imagem da igreja como corpo de Cristo, formada dos diferentes membros com diferentes funções. Não deve haver rixa, brigas, ciúmes, contendas. Porque fulaninho tem uma função, eu gostaria de ter a função dele. Tem um determinado dom, eu gostaria de ter determinado dom.
Cada um recebe o seu dom, a sua responsabilidade e deve executá-lo, deve cumprir o seu propósito da melhor forma possível, sabendo que Senhor sobre todos nós é o próprio Jesus Cristo. Ele que é o cabeça. E aqui a gente pode se lembrar de uma cena entre Saul e Davi. Davi fora ungido rei, mas Saul ainda governava, ainda era o rei. E ele foi ungido também pelo Senhor. Por ciúmes, Saul decreta algo como uma caça a Davi e faz de tudo para procurá-lo. Ele teve que fugir, Davi teve que fugir. Numa dessas caçadas, em um desses momentos dessa caçada, o Senhor literalmente entregou Saul nas mãos de Davi. Ele teve a oportunidade de matá-lo. Ele estava diante dele alguns passos onde ele não tinha defesa alguma, mas Davi, sabendo que aquele homem fora ungido rei pelo Senhor, não o matou. Ele continuou honrando aquela pessoa, mesmo que ela estivesse perseguindo ele. Aqui também vale quando nós trazemos à nossa mente o mandamento que diz que nós devemos honrar pai e mãe. Ah, mas meu pai não me respeita. Ah, porque meu pai tem falhado comigo. Ah, porque meu pai é um alcoólatra. Ah, porque meu pai me desrespeitou. Eu preciso continuar honrando a ele. Isso não quer dizer que eu vou aplaudir o fato dos seus erros, das bobagens que ele possa estar fazendo. Mas a Bíblia nos diz, e é clara nisso, e eu preciso respeitar, que eu devo honrar meu pai e minha mãe. Assim também, porque alguém me agrediu, porque alguém me olhou torto. Eu preciso honrar aquelas pessoas, porque essa é a instrução da palavra de Deus. Se tem alguém que deve fazer justiça, se é que deve ser feita, é o Senhor. A ele pertence a vingança, a justiça, não a nós. A nós foi dado o mandamento: amai-vos uns aos outros. Então eu consigo compreender melhor isso, e eu consigo honrar, amar os outros como a mim mesmo, quando eu compreendo que Cristo é o cabeça, Ele é o Senhor, e nada passa despercebido aos seus olhos. Então lembre-se, em primeiro lugar, para crescer em honra, eu preciso entender que é Cristo que nos conecta uns aos outros. Ele é o Senhor da igreja, Senhor sobre todos nós. Segundo lugar, para crescer em honra, devemos nos alegrar com aquilo que recebemos de Deus. Nos alegrar com aquilo que recebemos de Deus. Como eu tenho encontrado pessoas que murmuram. A gente encontra isso na história do povo de Deus, né? São escravos, reclamam que Deus os abandonou ali na escravidão. Mas, na verdade, eles estavam lá porque eles esqueceram de Deus. Por isso, se encantaram por aquela realidade, por isso que ficaram ali. Mais adiante, você vê eles saem da escravidão, reclamam porque Deus os abandonou no deserto. Mas ali eles tinham alimento, eles tinham água. Mas no nosso contexto, nós encontramos também pessoas murmurando por qualquer coisa. Sempre a grama do vizinho é mais verde, mais bonita que a minha. Espero que isso não seja parte da sua vida. E se é, mais do que depressa, liberte-se disso, porque não é isso que o Senhor espera de nós. Nós precisamos nos alegrar com aquilo que Deus nos concedeu. Ele nos deu provisões, Ele nos deu uma casa, Ele nos deu um carro, enfim, o que Ele nos deu? Dons, talentos. O que a gente tem feito com isso que Ele nos deu? Essa que é a questão. E para melhor compreendermos essa afirmação, nos alegrarmos com aquilo que recebemos de Deus, Mateus capítulo 25,
Mateus capítulo 25, versículo 14 e 15. Mateus capítulo 25, os versículos 14 e 15 nos diz o seguinte, é a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes conferiu os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Seguindo, o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu a cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Até aqui, você pode ler toda a passagem para compreender melhor, mas até aqui. Um recebeu 5, um recebeu 2 e um recebeu 1 talento. Cada um recebeu segundo a sua capacidade, conforme o texto deixa claro. Conforme a sua capacidade. A reação, o que cada um fez é diferente, mas não há menção aqui no sentido de que o que recebeu 5 se achou melhor do que aquele que recebera só 2. Ou aquele que recebeu 2 reclamar para o seu patrão porque não recebeu 5 como o outro recebeu. Ou vice-versa. Ou que recebeu 1 só reclamar porque os outros ganharam mais que ele. Não se vê isso. Agora, cada um recebe aquele dom, aquele talento, e cada um reage de diferente forma. Que atitude você está tendo com aquilo que Deus te confiou? Essa que é a questão central. Nós precisamos nos alegrar, porque o Senhor nos confiou algo. O Senhor nos confiou algo. E o que a gente está fazendo com isso que nós recebemos do Senhor? A condição financeira que eu tenho, eu estou honrando ao Senhor com aquilo que eu tenho? Ah, mas se eu ganhasse numa loteria, aí eu daria um dízimo, aí eu construiria uma igreja ou algo assim. Você nunca vai ganhar na loteria. Faça-o com o que você tem agora. Honre ao Senhor. Reserve parte disso que você tem, que você recebe já agora ao Senhor. Discipline-se nisso. Ah, mas quando eu me aposentar eu vou ter tempo, aí eu vou poder ir para a igreja. Você está mentindo. Você está jogando para outro dia algo que você teria que estar fazendo agora, já. Então pare de adiar para o dia de amanhã. Tome a decisão agora de fazer parte de uma igreja, de fazer parte de uma família de fé, de consagrar ao menos um dia da semana ao Senhor. E veja que um culto não dura o dia todo, são 1h30, no máximo 2 horas. Então decida hoje mesmo fazer sábio uso dos talentos que o Senhor tem te confiado, do tempo, do dinheiro, das pessoas com quem você se relaciona. Como você tem valorizado, como você tem amado as pessoas que Deus tem colocado na tua vida. Então alegre-se com aquilo que você recebeu de Deus. Tome a atitude correta de honrar ao Senhor com aquilo que você tem, com aquilo que você é. Terceiro e último lugar aqui, nós crescemos na honra quando adotamos a humildade como estilo de vida. Humildade. É bom ressaltar que nós não aprendemos a ser humildes no mundo. O mundo não nos ensina a ser humildes. Se a gente procurar essa palavra na sua origem, pode lembrar humus, algo sem valor, terra, né? No latim ele significa baixo. Ninguém quer estar por baixo.
E o mundo não nos ensina a estar por baixo. Pelo contrário, custe o que custar, conquiste o primeiro lugar. Pise nos outros, passe a perna nisso, passe a perna naquilo. Filhos tirando a vida dos pais para ficarem com o patrimônio, com a herança. Coisas absurdas, coisas horrorosas que a gente vê por aí. Agora, o que a Bíblia nos diz a esse respeito? Provérbios, Jó capítulo 5. Primeiro Provérbios, então Provérbios 11, versículo 2. Provérbios 11, o versículo 2. Provérbios 11, versículo 2 nos diz: E vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Com os humildes está a sabedoria. Ao contrário que o mundo ensina, não é? Capítulo 5 de Mateus, bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes está a sabedoria. Aqui diz que os humildes de espírito são aqueles que deles é o reino dos céus. E assim a gente pode seguir. Agora vamos pegar o texto, nosso texto base, Romanos capítulo 12, o versículo 16. 12, versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que vos foi concedida, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Diferentes dons, diferentes habilidades, mas cada um deve executá-lo da melhor forma possível, sempre com humildade. Agora o versículo 16. Tende o mesmo sentimento de uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Humildade, cuidado de uns para com os outros. Assim como Cristo abriu mão da sua condição de Deus, humilhou-se a si mesmo, por amor de mim, por amor de você. Tenha a humildade como estilo de vida. Com isso você estará obedecendo, seguindo ao Senhor. Então, para crescer em honra, entenda que quem conecta os membros do corpo de Cristo é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Se alegre com aquilo que Deus colocou nas suas mãos, com aquilo que você é e com aquilo que você tem. Honre a Deus com isso. Glorifique a Deus com o que você é e com o que você tem. Com o seu tempo, com os seus talentos, com os seus tesouros. Em terceiro e último lugar, adote a humildade como estilo de vida. Exemplo do próprio Jesus, que se humilhou, morrendo no lugar, dando a vida em nosso lugar. Nós que somos pecadores. Então, uma igreja com o caráter de Jesus não necessariamente é maior em número, mas na vida é semelhante ao próprio Jesus. Discipulando, fazendo discípulos, é firme na fé, espiritualmente madura, tem sede por ganhar almas para o Senhor. Isso é honrar a Cristo, honrar as pessoas, cultura de honra. Então, olhe para a tua vida. Aquela pergunta que a gente já fez em uma das lives anteriores. Como eu posso ser mais semelhante a Jesus? No meu pensar, no meu falar, no meu viver como um todo. Que essa palavra se multiplique 100 por 1 na tua vida, no teu coração. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos conversar com o Pai? Dona Diva está pedindo pela saúde.
da dona Siloé. Essas intenções, com as intenções que cada um traz em seu coração, oremos. Oremos ao Pai. Senhor Jesus, nós te damos graças. Graças pela vida. Graças pela tua provisão, o alimento, a casa que temos para morar, a roupa, enfim, conforto que tu nos concedes. Nós te damos graça porque isso é provisão, é bênção que vem da tua parte. Nós te louvamos, Senhor, por quem nós somos, dons e talentos que tens nos confiado. E assim como nós te agradecemos, nós pedimos, Paizinho, ensina-nos a te honrarmos, a glorificarmos ao teu santo nome com o que somos e com o que nós temos. Quebranta nosso coração, dá-nos um coração generoso, ensina-nos a honrarmos a ti, ensina-nos a honrarmos aqueles que conosco convivem. Ensina-nos a viver segundo o propósito que tens confiado a cada um de nós, porque convém-nos obedecer a ti, e a obediência gera vida e vida em plenitude. Paizinho, ajuda-nos a compreender isso e avançar, crescer na fé, na tua presença, Pai. De forma especial, nós queremos colocar a vida de nossos queridos Silvar, Rogério, Zulmira, Débora, Aida, Ernestina, Caroline Terres, Stephanie, Carlos Alberto, Éder, Lucimar, Elvira, Edenilson, Vivian, Carmelita, Cândida Fermina, Edson, Siloé. Esses demais queridos nossos que lutam contra alguma enfermidade, dá-lhes força, dá-lhes coragem para fazerem a sua parte neste processo de enfermidade, no processo de recuperação, no processo de luta contra a doença. Aquelas pessoas que lutam contra os seus medos, aquelas pessoas que se deixam levar por qualquer distração e não avançam, não fazem a sua parte de te buscar, de reservar um tempo para estar na tua presença, de fazer parte de uma congregação. Ajuda, Senhor, aquelas pessoas que se deixam vencer pelo medo, pela insegurança, fortalecendo-os na fé, para que seja enfermidade, seja insegurança, os aproxime ainda mais de ti, para que eles cresçam em fé, cresçam na tua presença, Senhor. E nas tuas mãos, Senhor, nós também entregamos nossas famílias, este precioso bem que nos confias. Ajuda-nos, Senhor, a amar, valorizar nossa família, nossas crianças, que são bênção, que são presentes, dádivas que tu nos envias. Ajude-nos, Senhor, a cuidar delas, educá-las, respeitá-las, amá-las, dando a elas instrumentos para que eles cresçam em sabedoria, graça e estatura na tua presença, Paizinho. Ó Deus, ajuda-nos como famílias, famílias de sangue, famílias de fé, a cuidarmos das nossas crianças, de nossa família como um todo. E nas tuas mãos também nós entregamos, Senhor, nossa nação, nosso Brasil, as autoridades desta nação, presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nosso governador Eduardo Leite, prefeito de nossa cidade, Lucas, demais autoridades, colocando suas vidas nas tuas mãos. Quebranta esses corações, para que reconheçam que tu és Senhor, autoridade sobre eles, e que governem para o bem do teu povo. Atua, Senhor, com teu poder sobre cada um destes, assim
sobre demais autoridades, assim como também sobre nós, Igreja Anglicana no Brasil, nossos bispos, Miguel, nosso primaz, Márcio Simões, nosso diocesano, demais bispos, pastores, comunidades espalhadas por essa nação. Motiva-nos, instrui-nos, dirige-nos com teu Santo Espírito, para que andemos em fidelidade, em obediência a Ti, porque é a obediência que gera vida. Ajuda-nos, ó Pai, a cumprir com a nossa missão. E aqui de forma especial nós pedimos pela Anglicana Santa Semente, em São Gabriel, esse passo que estamos dando com a família que já está residindo em Alegrete. Sê conosco, Paizinho. Ajuda-nos a cumprir a nossa missão, a alcançar aquelas pessoas que precisam ser alcançadas pelo Teu Evangelho. Dirige-nos, instrui-nos, capacita-nos a vivermos o nosso propósito. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que bom que você esteve conectado, nos fazendo companhia. Assim é melhor saber que tem gente aí do outro lado, nesse mesmo propósito de buscar a Deus, de querer ouvir a palavra do Senhor. Que a bênção de Deus Onipotente, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, esteja sobre você, sobre seu lar, hoje e por todo sempre. Amém. Domingo, culto presencial, quem puder estar lá conosco, e claro, você de mais longe, próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, 19 horas, nosso próximo encontro. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. Ele é nosso Deus e Pai. Fiquemos todos na paz do Senhor.